Olá, amigas! Olá, amigos! Aqui é o Paulo Henrique de Figueiredo. Venho contar para vocês uma novidade. Uma equipe formada por 8 pesquisadores, auxiliada por um grupo mediúnico, pesquisou diariamente, por 5 anos, milhares de manuscritos inéditos de Allan Kardec, guardados por mais de 150 anos. Entre mensagens, cartas e anotações pessoais, encontramos revelações dos espíritos que surpreenderam Kardec. Ele escreveu: essas revelações me encorajam, pois me explicam a influência que meus escritos exercem e exercerão no futuro. Kardec, porém, orientado pelos espíritos superiores, jamais as relatou em vida, reservando-as para que o mundo soubesse somente no futuro. Mas esse futuro chegou. Vamos lançar um livro com todas essas revelações inéditas e muito mais. Estamos anunciando aqui em primeira mão o lançamento da obra com a presença dos autores, palestra e sessão de autógrafos. Será no dia 8 de novembro, a partir das 9 horas. Será no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, na Rua Duarte de Azevedo, 691, Santana, São Paulo, próximo à Estação Santana do metrô. Acompanhe a programação da Rádio TV Boa Nova, pois daremos novas informações nas próximas semanas. Venha participar conosco e garanta o seu exemplar. Até lá! Boa noite, como vai, Sueli? Tudo bem? Boa noite, seu João. Como que o senhor está? Eu estou bem, obrigada. Eu também, muito obrigado. Você está longe de casa, não é? Você é do Carmo, correto? E Sim, está agora na Filadélfia, United States, direto Verdade. para o Centro Espírita Zilda Gama. Tudo bem com você? Eu estou ótima, graças a Deus. Muito bem, obrigada. Ah, muito bem. O tema de hoje, falando sobre calma, um assunto importantíssimo, principalmente no ambiente doméstico, não é verdade? Muito. Pois Muito, é. Eu, no âmbito profissional, a gente escuta muito falar da tal da inteligência emocional, que também deve ser aplicada no ambiente doméstico, que parece que travou aqui, travou a imagem, mas continua, né? Então, a inteligência emocional, ela também deve ser aplicada no ambiente doméstico e tem muito a ver com a calma, muito. que é a gente pensar antes de falar ou agir. Não é isso mesmo? Perfeitamente. É com muita alegria, né, que nós estamos juntos aqui hoje, né, para estar refletindo sobre esse tema tão necessário, né, que é a calma até como um caminho evolutivo mesmo para nós aí, né. E nós Isso mesmo. somos trabalhadores aí do movimento espírita, nós compartilhamos, né, dessa reflexão, né, que também buscamos viver todos os dias, na verdade. E que hoje nós possamos, com serenidade, com o coração aberto, tentar dividir aí com vocês o pouquinho que nós estudamos sobre esse tema até agora. Isto, porque tudo é um trabalho de aprendizado, né? Tem um antigo ditado que diz o seguinte: não podemos evitar que aves de rapina cruzem as nossas frontes, mas podemos evitar que façam ninhos sobre nossas cabeças.
né? sabe. Que problemas existem e eles fazem parte da nossa trajetória evolutiva. Verdade. Esse tema de hoje que nós vamos estar falando aqui, né, é um tema muito importante, não só para a nossa vida material, né, para o nosso dia a dia, né, em mantermos nossa calma no mundo material, até para não perdermos a razão, né, no momento de conflito, no momento... Correto. Mas também para que a gente não vá acumulando mais coisas aí, né, mas também temos que pensar no mundo espiritual, o que manter essa calma vai nos favorecer no nosso mundo espiritual, né, e a importância da calma no caminho evolutivo é nesse sentido, né, no sentido de quê? De ver a calma como um processo de evolução espiritual também. Corretíssimo, né? Outra coisa que eu utilizo muito, né, é a questão das famosas brigas pela razão, muito comuns no ambiente doméstico, cada um querendo ter o poder da razão. Então, eu costumo dizer o seguinte: entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz. Esquece Muito melhor, a razão. né? Nesses momentos, né, é melhor a gente esquecer a razão e ser feliz. Com toda a razão, concordo plenamente com o senhor em tudo isso. Isso. E então, nós vamos fazer agora... Pode falar. Eu ia só perguntar se estamos aguardando mais pessoas entrar, normalmente vocês dão tempo, ou já podemos seguir? Não, eu já vou fazer a palestra, desculpa, é porque eu também sou expositor. Que tá bom. Bem? Eu já vou fazer a prece de abertura e te passar a palavra. Perfeito. Tá ok? Tá certo. Muito obrigado, Sueli. Eu que agradeço a oportunidade. Então, elevando o nosso pensamento, o nosso coração, primeiramente a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e justiça, e a Jesus, nosso guia e modelo, pedindo que possamos ter a atenção necessária para absorver os ensinamentos da noite e pedindo também aos mentores espirituais, aos companheiros da espiritualidade amiga, a intuição para a nossa irmã Sueli, que fará o uso da palavra nesta noite, em nome da doutrina espírita. Assim, agradecemos esta oportunidade de reflexão e aprendizado. Muito obrigado. E Sueli, com você então, a palavra. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Boa noite, meus amigos, né, pela presença aqui hoje, pela oportunidade de estar aqui com vocês, como eu estava dizendo para o seu João. É uma alegria, né? É uma alegria muito grande estarmos juntos para refletir sobre esse tema, né, tão importante, tão necessário no nosso dia a dia, que é a calma como caminho evolutivo, né? Então, a calma, muitas vezes nós pensamos assim, que a calma ela vai nos favorecer só naquele momento, vai nos favorecer aqui no... vamos ter calma para que possamos fazer um bom negócio, vamos ter calma para que possamos sair bem dessa situação. Pensamos às vezes que a calma que nos exige é só essa calma material, né, essa calma aparente. E hoje, durante o nosso estudo, nós vamos ver que não é essa calma que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma calma que nos ajuda, né, que nos leve a um caminho evolutivo, né, que nos ajude também espiritualmente. Então, é desta calma que nós vamos estar falando aqui hoje. Tá? A importância da calma para o caminho evolutivo, como eu acabei de dizer para o seu João e repito, no sentido de ver a calma como um processo de evolução espiritual também, né? E isso, gente, nos leva a algumas indagações, né? Eu vou estar passando o slide aqui para vocês irem acompanhando. De qual calma nós estamos falando aqui? Tudo para vocês já irem refletindo, nós vamos tentar responder essas perguntas ao longo aqui do nosso estudo, né? É possível ter calma, mesmo nos momentos mais difíceis? Como se encontra uma calma espiritual? Como entender a calma como um caminho evolutivo, né?
Então, todas essas são indagações que nós vamos estar respondendo aí ao longo dessa nossa 1 hora de estudo, né? E o nosso tema calma, ele é um tema que é abordado, né, gente, em várias literaturas espíritas e também na Bíblia. Quem conhece a Bíblia, quem já leu as passagens de Jesus, vai ver lá que existem várias passagens de Jesus que nos mostra ele agindo, não só agindo, né, como pedindo também e motivando as pessoas a agirem de forma mais serena e com mais confiança em Deus, que esse tema ele é abordado, né, em várias literaturas espíritas, inclusive, não sei até onde vocês ouviram, então vou repetir o que eu falei, existem várias passagens de Jesus que nos mostra o próprio Jesus agindo, pedindo e motivando as pessoas a agirem de forma mais serena, né, com confiança em Deus, né, naquele momento ali naqueles momentos caóticos em que eles viviam naquela época, né. Então, nós vamos estar vendo aqui para frente, eu vou estar passando para vocês algumas passagens de Jesus para nos lembrar os momentos em que ele também, né, pedia e motivava as pessoas ao seu redor a terem calma. E no Evangelho, por exemplo, nós encontramos aí essas palavras de Kardec, que eu vou ler aqui para vocês. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, é um sinal de fraqueza e dúvidas de si mesmo. Então, isso nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu vou também, hoje, vamos estar iniciando agora essa nossa conversa na tentativa de responder essas indagações aí, né? De qual calma que estamos falando aqui, se é possível ter calma mesmo nos momentos difíceis e como se encontra uma calma espiritual, como entender a calma como um caminho evolutivo. Então, eu vou estar iniciando a nossa conversa hoje na tentativa de estar... Deixa eu mudar meu slide aqui. Na tentativa, gente, de responder essas indagações aí, eu vou usar com o poeta Vicente de Carvalho, né? E aqui, com licença poética, lógico, nós vamos inverter a palavra felicidade pela palavra calma, que então se diz assim: essa felicidade que supomos, essa calma que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe, sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Uma vez mais, essa calma que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. O que nós queremos dizer aqui com as palavras do poeta, gente? Queremos dizer que temos a responsabilidade, né, como seres espíritas em evolução, que sabemos que somos, né, senão não estaríamos aqui, não é, de trazer para perto de nós essa calma. Né? Temos que ter esse firme propósito de trazer a energia da calma para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Né? Então, senão vai ser como o poeta disse aqui, nós nunca vamos encontrar essa calma. Por quê? Porque nós não a colocamos onde estamos. Percebem? E qual o momento que precisamos colocá-la onde estamos? Qual é o momento? Alguém arrisca responder? Qual é o momento que temos que colocar essa calma onde estamos? Então, seria o quê? Por exemplo, no momento de uma desavença familiar, que é muito comum, né? Quem aqui não tem, né? Uma desavença familiar não tem família, né, gente? Porque todo mundo tem desavença familiar, na discórdia no trabalho, né? Enfim, no momento de impaciência, no momento de cólera, no momento em que as coisas, né, saem do controle da gente, no momento de perda de razão. Então, esses são os momentos que nós precisamos trazer essa calma para perto da gente, né? Agora eu indago vocês, será que quando notamos que vamos desequilibrar, né, diante aí dessas circunstâncias que a vida nos apresenta todo dia, todo momento, né, que é normal,
Nós vamos pedir calma para nós mesmos? Acha que pedimos calma para nós mesmos? Batemos em nós mesmos? Calma, não é assim. Não, né, gente? Não pedimos. Nós temos o hábito de pedir o quê? Calma aos outros, não é verdade? Do tipo, bebe uma água, fique calmo, não é? Mas para nós mesmos, a gente se senta, pensa um pouco, não vai agora, não responde. Nós temos o hábito de pedir muita calma para os outros, mas para nós mesmos não, né? Não é fácil, né, pedir calma para nós mesmos no momento de cólera, no momento de, né, em que estamos, né? E é esse caminho aí de busca da calma que nós vamos falar aqui hoje, durante o nosso estudo, tá, gente? Então, a calma que vamos falar aqui hoje não é a calma de uma pessoa... Quem não conhece aqui uma pessoa que nunca explode, né? Você conhece aquela pessoa, meu Deus, mas é muito calma, aquela pessoa é muito serena. O mundo está acabando lá fora, aquela pessoa está na calma. Todos nós conhecemos pessoas assim, né? Até que, de repente, do nada, essa pessoa surta, né? Vamos usar a palavra surta. Essa pessoa surta, do nada ela perde o controle, por exemplo, um momento de ira ou contrariedade, aí você vê essa pessoa perder totalmente o equilíbrio, não é? É dessa calma que nós vamos estar falando aqui hoje? Não é dessa calma que nós vamos estar falando aqui hoje, tá, gente? Não de calma aparente, porque isso é uma calma aparente, né? Mas nós vamos estar falando de uma calma com resultado de quê? Da confiança, do amor de Deus por nós. Ao longo da nossa aula, nós vamos ver aqui várias histórias, vamos demonstrar que a calma que nós precisamos buscar é essa. Confiança no amor de Deus por nós, todos os dias. Em todos os momentos, em todos os lugares que nós estamos, né? A calma que vem de onde que nós temos que buscar? Do plano espiritual, da espiritualidade amiga, do nosso espírito protetor, né? A calma que nos leva ao caminho evolutivo é essa confiança de que o quê? Temos o que estamos, não estamos sozinhos. É essa calma que nós precisamos ter, que temos um pai que nos cuida, né? E nós temos o quê? Nós temos também, não só, né, temos nosso guia espiritual, que assume todos os riscos, né, por nós o tempo inteiro, né? Temos a calma dele, até porque ele é um espírito mais avançado, na verdade, do que nós, por ter adquirido experiências, né, em possíveis outras existências que já teve também, né? Nós temos o espírito protetores, né, que nos ampara e nos guia o tempo todo, e principalmente no momento em que desequilibramos, né? Às vezes não percebemos, não sentimos, mas no momento de desequilíbrio e perda de calma, lá estão eles nos ajudando, né? Mas temos que entender que isso aqui é extremamente importante, se vocês não guardarem nada do que eu falar hoje. Mas nós temos que entender que para encontrar essa calma que nós vamos estar estudando aqui hoje, não essa calma aparente, mas essa confiança no amor de Deus por nós, para receber, né, todo esse auxílio aí, né, do confortador que vem deles, da espiritualidade, do amor de Deus por nós precisamos o quê? Entrar o quê? Em sintonia com eles, né? Nesses momentos. Quando? Nesse momento de desajuste. Então eu consigo bater em mim e ficar calmo para mim mesmo? Não. Eu tenho que entrar em sintonia com a espiritualidade. Eu tenho que elevar meus pensamentos nesse momento. É fácil, gente? Não é. Não é. No momento de desajuste, principalmente, na hora da ira, né? Na hora que você está com raiva, na hora que você foi contrariado, né? O que é muito comum, né? Porque ninguém fica com raiva à toa, não é verdade? Então é muito difícil você manter esse equilíbrio para que você faça a conexão, mas ela é necessária. Porque se você não conseguir manter essa calma para fazer essa conexão, nem a espiritualidade amiga consegue chegar, dependendo do nível do desequilíbrio e daquela situação. Então, é muito necessário, gente, para criar essa sintonia com Deus, com a espiritualidade amiga, com o nosso guia espiritual, tá? Nós precisamos respirar. O que mais devemos fazer nesse momento? Precisamos entrar em prece. E se preciso, gente, até sai do local, sai daquele ambiente, que vocês sabem que o ambiente é fluido, né? Então sai daquele local, do lugar que você está sendo desequilibrado, sai de perto daquela pessoa, às vezes o conflito dentro de casa, né, com o companheiro, com a companheira, né? Sai de perto da situação, né, naquele ambiente que está te provocando toda essa ira e esse desequilíbrio, né?
Então, como é que nós vamos falar para nós mesmos manter a calma nesses momentos de desequilíbrio? Precisamos buscar essa conexão aí. Não podemos perder essa conexão. Essa sintonia para que eles possam o quê? Ter acesso ao mais profundo do nosso ser e vir nos auxiliar, né? E vir nos ajudar. Para quê? Por que que nós temos que ter essa conexão? Por que que não podemos perder essa conexão? E precisamos do auxílio deles? Por quê, gente? Para não falarmos coisa ou fazermos coisas no momento da cólera. Né? Eu vou perguntar para vocês se não é verdade isso. Vocês já observaram, impossível, todo mundo já passou por situações dessas, já observaram que as coisas que mais nos arrependemos são aquelas que fazemos quando? Falamos também, falamos ou fazemos quando? No momento de desequilíbrio e de cólera. Né? Então, se mantemos essa conexão, se conseguimos manter essa calma, não, calma, não. Essa calma, essa conexão vai nos auxiliar. Isso aí, para evitar que magoamos na hora, né? Magoamos na hora da cólera, ou tomamos atitudes que podem nos trazer prejuízos, né? Não só material, mas espiritual também pode prejudicar, né? Nossa evolução. Então, observe que a coisa que mais nos arrependemos é quando fazemos as coisas, falamos ou agimos nestes momentos de desequilíbrio. Né? Então, esta é a importância aí de termos essa conexão. Tentarmos nos acalmar, né, e manter essa conexão aí com a espiritualidade, né, através da prece, com o nosso guia espiritual para que ele nos ampare neste momento. E a pergunta nos leva em mais uma indagação: qual é o ganho espiritual em manter esta calma? Qual seria o ganho espiritual em manter essa calma? Vamos ver para frente que a calma ela é uma necessidade, já vamos saber por quê. Essa sintonia com a espiritualidade superior, tá? Este é o ganho. Você vai manter essa sintonia que nós acabamos de falar. Né? É uma oportunidade, gente, de uma iluminação interior, porque você experimenta uma paz interior, né? Quando você mantém-se calmo diante do caos, né? E uma oportunidade também de quê? De aprendizado, que aprendemos muito, né? Aprendemos muito com o erro, aprendemos muito com situações indelicadas, né? Então temos que manter a calma até para tirarmos uma experiência dali, né? Até para sairmos aprendendo daquela situação, porque aprendemos com tudo, né, gente? Aprendemos com coisas boas e aprendemos também com mais experiências, né, que passamos, que é parte do nosso processo evolutivo, né, é aprender, né, até para que não cometemos os mesmos erros que talvez nos trouxe até aqui, na verdade. E para estar ilustrando isso aí, essa calma que nós precisamos, eu vou contar para vocês uma história para reforçar de que nós temos que ter essa calma, temos que ter essa confiança no Pai, temos que entender que Ele está no comando de todas as coisas, temos que ter essa fé. Na hora da cólera, na hora do desequilíbrio, é esta fé que nós temos que manter. Então, eu vou contar uma história para vocês, que eu gosto muito de contar história, porque eu acho que ilustra melhor aquilo que estamos falando. Uma determinada vez, um menino, de aproximadamente uns 6 anos, ele entrou no avião sozinho, com a mochilinha dele, entrou no avião sozinho, sentou naqueles assentos da frente, né, no avião. E do lado dele sentou-se uma senhora, que aparentemente tinha medo de voar, né, e ela ficou indignada com aquele menino sozinho, com muita tranquilidade, e ela vai e indaga, né, esse menino, aquela criança com toda aquela tranquilidade, um menino de 6 anos sozinho, e ela pergunta: você não tem medo de voar? E aí ele simplesmente responde não. Com a maior calma do mundo, abre a mochilinha dele, pega ali alguns livros, alguns cadernos, uns lápis, e começa a desenhar e começa a pintar. E aí, ainda indignada, ela pergunta de novo: mas você não tem medo mesmo, viajando sozinho? Né? E ele responde: não tenho não. E segue o voo, né? Segue o voo, ela, né, tensa, porque pessoas que têm medo de voar normalmente ficam tensas. E um determinado momento daquele voo, o voo sofre a aeronave sofre uma turbulência, o que é muito comum, né? Um movimento de turbulência que é bastante desagradável. Quem já voou, quem voa muito sabe disso.
tem gente que realmente fica bem desconfortável, né? E nesse momento, ela ainda muito indignada, ela pergunta para o menino, né? Agora você está com medo, né? Ela fala para o menino, mas agora você está com medo, não tá? E ele calmamente responde de novo para ela, não. E continua pintando. Aí ela não se dá conta, aí ela pergunta de novo. Mas nem com essa turbulência toda você não está com medo? Aí o menino responde para ela calmamente, não, meu pai é o piloto. Percebem? Então, gente, é esse despertamento que essa história quer nos mostrar. Quem que está no comando? Nós vamos lembrar, naquele momento, da turbulência, quem é que está no comando? E é isso que temos que lembrar. Por quê? Assim como o pai do menino, com certeza ele ia fazer tudo que estava ao alcance dele para proteger o filho dele, porque o filho dele estava naquele voo, e assim é Deus com a gente, conosco. Ele vai fazer de tudo para nos proteger como filho, não é? Se ele está no comando, e olha a atitude do menino, por que ele não vai ter calma? O pai dele está no comando, ele não tem nada ao que temer. E aqui seria a mesma coisa, né? O que quer nos ensinar aqui? Assim como esse menino confia que o pai dele faz tudo para protegê-lo do mal, né, que aconteceu, nós também temos que ter essa confiança no Criador. Percebe? Então, no Mestre Jesus, essa confiança que nós temos que ter. Temos que ter essa confiança em Deus para quê? Para que não tenhamos só essa calma de aparência do exemplo que eu dei anteriormente, né? Daquela pessoa calma que do nada explode. Mas tem uma calma fruto do quê, gente? Fruto de uma certeza. Essa calma tem que ser fruto de uma certeza. Não pode ser, eu acho, eu penso. Não. Que certeza é essa? Que o nosso barco nunca está à deriva. De que o nosso avião, né, comparando aqui a nossa vida, né, a história do menino, não está sem piloto, né? Não está sem piloto, a nossa vida não está sem piloto. Assim como o menino tinha aquela certeza de que o voo não estava sem piloto. Quem estava lá era o pai dele, que o ama infinitamente. Essa confiança de quê? De que nós temos direção de nossas próprias vidas, né? Temos que lembrar sempre de que nós não somos frutos de um acaso. E se lembrarmos disso, que nós não somos fruto de um acaso, existe todo... Lembrarmos também, né, para nós aí, os estudiosos que estudam a doutrina espírita, temos que estar sempre lembrando o quê? Que existe todo um trabalho no plano espiritual para a nossa reencarnação ser bem-sucedida, não existe? Então, nós não somos fruto de um acaso, né? Nossos mentores espirituais nos acolhem e nos amparam o tempo todo. Por isso que temos que evitar o quê, gente? Estado de perturbação. Para quê? Para facilitar nessa comunicação com eles. Então, tudo é manter a comunicação. Então, a calma vai nos favorecer nisso. Se mantermos a calma, mantemos essa conexão. E se mantemos essa conexão, certamente estamos protegidos. Não há do que se preocupar, né? Que apesar do nível, né, espiritual dele ser superior ao nosso, né, com desequilíbrio, com desânimo, com desespero e perturbação mental diante dos fatos que a vida nos apresenta todo dia, vai se tornar bem difícil nos contactar com ele, né, com o nosso mentor espiritual. Por isso que a espiritualidade amiga, ela nos orienta o tempo todo a fazer o quê? Que devemos nos colocar em oração no momento de fúria, nos momentos de falta de paciência, que é bastante, né? Para facilitar essa conexão aí, para restabelecer o nosso equilíbrio. Porque nesse momento de desequilíbrio, nós temos que lembrar que temos o quê? Um pai que nos ama muito, né? E que é o dono das nossas vidas, assim como o menino lá no avião, né? Então, respondendo a nossa pergunta, qual é o ganho espiritual em manter a calma? O maior ganho espiritual em manter a calma é o quê? É conseguir essa sintonia com a espiritualidade amiga nos momentos de fúria e de angústia, gente. E como nós dissemos ali, a calma é também uma necessidade. É uma necessidade, né, gente, no nosso dia a dia. Para que haja o quê? Para que haja ordem, né? Para passar harmonia no ambiente.
Se não se tem calma, vira um caos, né? Para que as forças do bem possam atuar e recebemos os benefícios celestes. Porque tudo em volta de nós é o quê? É fluido. Se nós mantemos aquela energia ali, né? Raivosa, né? O que nós vamos estar circulando em volta da gente? Então, a calma também é uma necessidade. Por isso que nós tomamos água fluidificada. Por isso que nós recebemos o passe na casa espírita, né? Para estabelecer esse nosso equilíbrio aí. Correto? E a calma é necessária para nos mostrar o quê? Que não precisamos avançar sozinhos no momento de desequilíbrio. Nunca estamos sozinhos, né? Então, não precisamos avançar sozinhos, porque nunca estamos sozinhos, né? E para ilustrar, como eu disse a vocês, que em várias passagens, né, da Bíblia, em várias passagens de Jesus, Jesus mesmo pede calma, né? Motiva que as pessoas se acalmem, se aquietam. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, na multiplicação dos pães. Essa passagem de Jesus é um grande exemplo, né? É um grande exemplo de como manter a calma. Ele mesmo, nessa passagem, para quem já leu, quase todo mundo conhece, né? Era muita gente, né? Todos com muita fome, e os discípulos trouxeram a situação até Jesus, né? Falando para Jesus que eram muita gente, longe de casa, todos com fome, e alguns dos discípulos até sugeriram o quê? Que o mandasses para casa, né? Era uma multidão, mas não era possível, porque estavam todos famintos. Se manda essas pessoas para casa, talvez, né, pudesse nem conseguir chegar em casa, porque estavam famintos, o caminho longo. E aí o que tinha ali? Um problema. Tinha um problema, precisava de uma solução, né? Então, qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Para quem já leu essa passagem, sabe, para quem não leu, eu vou ler para você. Jesus responde aos discípulos quando eles trazem o problema até ele. O que ele fala? Mande que os sentem. Por que ele disse isso? Mande que os sentem. Para acalmar os ânimos, que era uma multidão e faminta, né? Depois pergunta aos discípulos. O que ele faz? Ele pergunta aos discípulos, o que temos de alimento? E eles respondem, poucos peixes e poucos pães. Quer dizer, olha a solução, né? Praticamente não se tem a solução. Aí ele fez o milagre, né, que todo mundo já sabemos, da multiplicação dos pães. O que aprendemos dessa passagem da multiplicação dos pães? Alguém gostaria de falar, de dar uma sugestão? O que nós aprendemos nessa passagem? Então, aqui nós aprendemos o quê? Que no momento de desconforto, da raiva, né, gente, da ira, da falta de paciência, né, até mesmo nos momentos de ansiedade, né, que hoje em dia, infelizmente, está muito comum, né, muita gente sofrendo ansiedade depois da questão da pandemia, né, momentos depressivos que nos visitam de vez em quando, né, alguns com mais frequências, outros bem raramente, mas quase todos nós já experimentamos, né, esse sentimento às vezes que está cada dia mais, né, comum devido às atribulações da vida, né, que sofremos mesmo. Principalmente nesse momento que estamos vivendo, eu falo por mim, que eu estou aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu estou aqui nos Estados Unidos, e aqui está se vivendo um momento muito tenso entre os imigrantes, que é uma comunidade muito grande de imigrantes, principalmente brasileiros, né? Temos muitos, quase mais de 1,5 milhão de brasileiros aqui, vivendo aqui de forma ilegal. Então está muito tenso, né? Por conta do quê? Dessas políticas anti-migratórias desse novo governo, né? Então, quer dizer, o que Jesus ensina a fazer em momentos como esse? Então as pessoas estão com medo, elas têm medo de sair para a rua, elas estão com medo de sair para trabalhar e serem pegos pela imigração e serem deportados, né? Já construíram uma vida aqui, têm filhos aqui, mas infelizmente vivem na informalidade. Então, eu falo isso porque essa é parte do meu dia a dia, porque é com isso que eu trabalho, né? Para quem não sabe, eu trabalho aqui como advogado de imigração, então essas pessoas batem muito à minha porta todos os dias e eu observo, né, o desespero, né, a angústia dessas pessoas. Então, o que Jesus ensina a fazer em momentos como esse? Pessoas que estão passando. Esse é um exemplo que eu estou dando, mas né, existem muitos aí acontecendo ao redor do mundo nesse momento, né? O que a gente tem que fazer nesses momentos, gente? Nesse momento aí de cólera, de desespero. Temos que desacelerar, né? Desacelerar, assim como Jesus fez, pediu que todos se sentassem. Vamos acalmar, né?
Até porque no meio da perturbação mental e emocional que às vezes, né, experimentamos, infelizmente até a espiritualidade não consegue chegar por conta do nosso nível de desequilíbrio. Então, por isso, nós temos que se sentar, se acalmar, né, que é o que o mestre nos ensina aí com essa passagem, né, da multiplicação dos pães, né. Eu vou ler também o que Emmanuel nos ensina sobre isso. Eu não coloquei no meu slide, mas eu vou ler para vocês o que Emmanuel fala sobre, diante de situações, né, como essa. Calma é um estado espiritual, mas não significa ausência de problemas ou obstáculos, mas o reconhecimento de que esse momento, por mais difícil que ele seja, é a nossa oportunidade de aprendizado e a nossa oportunidade de iluminação interior. Percebe? Por isso, gente, é a necessidade, né, de quê? De nos assentar. O que Jesus fez? Sente-se, né? Nos assentar, como disse Jesus aí na multiplicação. Para quê? Para que possamos entrar em oração, né? E equilibrar a nossa respiração e com calma, com muita calma, ver como vamos resolver a situação, né? Assim como os discípulos informaram a Jesus que tinha poucos peixes, poucos pães, né? Para toda aquela multidão, assim temos que nos assentar, analisar quais os recursos que temos naquele momento e nos ajustar. E é bem verdade, todos sabem que tem momentos que não temos nenhum recurso material, né? Nesse momento de fúria, às vezes, desequilíbrio, né? Realmente nos falta qualquer recurso material para solucionar o problema, né? Aí o que nós temos que fazer então nesse momento? Tudo que temos naquele momento, não temos nenhum outro recurso. Tudo que temos é o que? A prece e a certeza de quê? De que Deus vai nos ajudar a solucionar, né? Mas nós temos que buscar, gente, esse equilíbrio. Para quê? Para dar acesso a essa conexão, como eu vim falando, a espiritualidade amiga, e para que o auxílio nos seja apresentado nesses momentos. Não é fácil? É fácil? Não, não é. Parece que a gente dá um passo para frente e 10 para trás, né? Quando estamos, né, quando estamos num estado de cólera, de raiva, de angústia, falta de compreensão. Né? Às vezes a gente deu 10 passos para frente, está chegando do trabalho, sereno ali, fazendo a sua prece, de repente você já avista o vizinho lá no portão. Você fala, meu Deus, me proteja porque vem problema. A hora que você abre a boca para falar boa tarde, o vizinho já começa a te ofender, ali você já perde, né? A sua paciência, aí foram 10 passos para trás, não é assim? Muito normal, muito comum, somos seres humanos, né? Estamos embutidos na matéria, é normal, né? Mas só que não podemos esquecer que temos que fazer esse exercício aí. Temos que fazer esse exercício da confiança no Pai, né, a fé de que Ele está no controle de todas as coisas e procurar se afastar, né, da situação que está te levando a esse ponto, a esse nível de estresse, para quê? Para que você não perca a calma, para que você não se arrependa do que você vai falar ou do que você vai fazer, para você não sofrer nenhum prejuízo, não só material, mas não sofrer nenhum prejuízo na sua caminhada também. Né, na sua caminhada espiritual. E temos também, gente, aqui nós temos uma outra passagem, que eu vou falar para vocês, onde Jesus mostra que temos que manter a calma mesmo quando o nosso barco está à deriva, porque tem situações que realmente o barco está à deriva. Você fala, o que eu vou fazer? Não, você não consegue ver uma solução para aquele problema, né? Às vezes não. Os conflitos normalmente, né, gente, até por conta do vínculo que existe, da proximidade, normalmente acontece no âmbito familiar, né, com os mais próximos, mas também nós temos conflito no trabalho, nós temos conflito no nosso dia a dia, né. Então tem hora que você fala, e agora? Como, dependendo da sua ocupação na sociedade, da profissão que você exerce, né, tem hora que você fala, o que eu vou fazer agora, né, para ajudar ou para salvar essa situação, né. Então, vamos ver essa passagem de Jesus, que acalma a tempestade, para ver como que
como que ele agiu neste dia? Para ver se estamos, né, que se estamos com a nossa fé, com essa mesma fé, né, que Jesus nos ensinou. Então, naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vejam bem, gente. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, mais um exemplo, gente, do quê? De que a calma nos conecta com a espiritualidade, faz o quê? Restabelece a nossa fé em um Pai maior que nos cuida e nos protege o tempo inteiro, né? E foi isso que Jesus fez aqui, nessa passagem, se vocês prestarem bastante atenção. Ele pediu o quê? Pediu que os aquietasse e acalmasse. Assim, o que aconteceu? Facilitou o quê? A conexão com Deus, e o auxílio chegou, né? Para os proteger. E ele ainda indaga os discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Né? Então, tendo como exemplo essa passagem, esse ensinamento de Jesus, eu pergunto para vocês aqui agora, né, para refletir. Né? É possível ter calma mesmo nos momentos difíceis, gente? É possível ter calma mesmo nos momentos difíceis? É difícil, né? Mas é possível. A gente sabe que é difícil, né? Não é fácil ter calma mesmo nos momentos mais difíceis. Mas sim é possível. Se fizermos igual quem? Igual a criança do avião. Né? Mesmo com a turbulência lá do avião, ele sabia o quê? O pai dele estava lá. E que ia fazer de tudo para controlar a situação. O mesmo com Jesus aqui no barco. Ou seja, né, nós temos o quê? Temos que ter essa confiança no Criador. Confiança no quê? Na espiritualidade. Isso nos mostra que a fé em Deus restabelece o nosso equilíbrio em qualquer momento. A nossa fé em Deus, de que Ele está no comando de nossas vidas, Ele nos fortalece. Isso nos fortalece o equilíbrio. Nos fortalece o equilíbrio a qualquer momento. Como eu disse, às vezes não temos nenhum recurso material naquele momento, que vai nos trazer uma solução para nos acalmar. Então temos que nos colocar em prece, temos que manter a conexão para receber esse auxílio vindo da espiritualidade, vindo do alto para nós. Né? E temos que ser sinceros também com Deus, porque muitas das vezes o que nos leva a um estado de cólera, o estado de tensão, de estresse, e às vezes fomos nós mesmos que provocamos, né? Às vezes que também nós não somos santos, às vezes nós mesmos provocamos aquela situação, não é? Provocamos aquele conflito, aquele desentendimento. Então nós temos que ser o quê? Mesmo assim, mesmo que se foi você que deu causa, né? Ao conflito que te levou a este nível de estresse aí. O que você tem que fazer? Nós temos que ser sinceros com Deus, né? Mesmo sabendo como fizemos algo errado. Por quê? Porque nós temos que abrir nosso coração e buscar o quê? A ajuda dele. Falar a verdade do tipo, olha aqui, eu errei, mas preciso da sua ajuda, da sua proteção. Ter um coração sereno de que vamos receber resposta, que nós vamos receber esse amparo, mesmo quando nós erramos. Lembra, ele é misericordioso, ele é o nosso Pai, né? Temos que pedir essa proteção.
Mesmo quando nós demos causa, nós erramos. Somos os causadores, porque, né, como eu disse, nós erramos também. Então, gente, manter a serenidade da calma é muito, muito, muito importante. Né? Temos muitos desafios, né? Como serem reencarnante que somos, no nosso dia a dia nós temos muitos desafios, às vezes diários, em casa, no trabalho, no trânsito. A gente não sabe nem de onde vem, você sai de casa muito bem, alguém vem te contraria dentro de uma loja, dentro de um mercado, por nenhuma razão. Então, são muitos os desafios como seres reencarnantes no nosso dia a dia. Temos que manter em mente que temos que ter essa calma consciente, né? E para nos ajudar a manter essa calma consciente, essa serenidade, precisamos ser sereno, para nos tornar, para não tomarmos atitude que vamos nos arrepender depois. Então, peça ajuda aos seus mentores espirituais, chama por Jesus, né? Vamos nos controlar. Tentar, né? Tentar nos controlar. Então, é possível ter calma mesmo nos momentos difíceis? É possível sim. E mais uma indagação. Quais os benefícios de desenvolver e resgatar a calma na vida material? Quais são os benefícios? Somos vários, né, gente? Nós temos aí o quê? O autoconhecimento, que nós podemos entender que os benefícios para o nosso dia a dia é imenso, né? Quando cultivamos a calma. Aí, ó, por exemplo, o autoconhecimento. O que podemos dizer aqui sobre o autoconhecimento? A calma, ela promove o quê? Como autoconhecimento? Autopercepção. Ele ajuda o quê? A nos entender emoções, opiniões, né? Ajuda a nos entender padrões de comportamento. Autoconhecimento, você se conhece, então você consegue entender tudo isso aí, né? Um outro benefício, conexão com o presente. Importantíssimo isso aqui, gente, conexão com o presente. Porque estar calmo é estar presente. Se você está fora de si, você não está presente. Tem coisas que você fica tão fora de si que você não está presente. Estar calmo é estar presente, é o que amplia o quê? A sua capacidade de vivenciar o momento. E quando nós vivenciamos o momento, o que nós desenvolvemos? Desenvolvemos o quê? Nós vivenciamos o momento. Então, a calma, ela faz nós vivenciar o momento, experimentar uma paz muito grande, a perceber o que temos de bom na vida, que é a saúde, às vezes, que é, entendeu? Tudo de bom que nós temos na vida. O que isso gera? O que isso desenvolve em nós? Gratidão. Gratidão, que se você vive o momento, você observa, você vê as coisas positivas na sua vida acontecendo, né? Não estou falando aqui de coisa material, não estou falando disso, estou falando de paz, paz de espírito, tranquilidade, calma, né? Tudo isso desenvolve a sua gratidão a Deus, por estar aqui, por estar encarnado, por estar tendo essa oportunidade, né, de crescimento, de aprender, né? Aprender e crescer, né? Ele te ajuda também. Um outro benefício muito importante é o quê, gente? Te ajuda em tomada de decisões. Uma mente calma, ela tem o quê? Ela tem um melhor discernimento, né? Ela permite o quê? Que você faça escolhas na vida com o quê? Com mais consciência, né? Mais alinhada aos seus valores pessoais, né? Então, tomada de decisões. Você toma decisões na sua vida alinhada aos seus valores, aos seus princípios. Por quê? Porque você vai ter uma mente calma, uma mente tranquila, com discernimento. Não perde a razão, né? E ele também, um outro benefício também é fortalecimento de relacionamento. Olha que importante. Fortalecimento de relacionamento. A calma, ela facilita a comunicação, né? Não reativa, promovendo que empatia e harmonia. Aonde, gente? Principalmente no ambiente familiar. Seu companheiro, sua companheira. No trabalho, no seu convívio, né, em sociedade, em geral. E como se contrair essa calma? Eu vou ler uma frase de Joana de Andes. Ela nos fala o seguinte: como contrair essa calma? A resposta de Joana de Andes.
A calma é a tranquilidade que se conquista com esforço pessoal. É passo a passo. Percebe? Joana de Andes nos fala o seguinte: a calma é a tranquilidade que se conquista com esforço pessoal. É passo a passo. Então são o quê? Pequenos desafios, né? No nosso cotidiano, que vai fazer com que construímos a nossa calma. Temos que praticar essa calma. Temos que praticar essa calma. E qual que seria essa prática, né? No campo material. Vamos falar um pouquinho do campo material. Quais os instrumentos que temos ao nosso alcance para manter a serenidade, né? Qual é o instrumento que temos ao nosso alcance para manter a sensatez e a calma, gente? Porque nós sabemos, né, que a calma ela pode ser desenvolvida, né, gente? Temos aí muita prática, vocês podem buscar ajuda técnica, pode, por exemplo, aquilo tudo que nós já falamos, né, estar consciente do momento presente, né, atenção plena, né, manter atenção, ser mais atento, preste mais atenção nos seus sentimentos, preste mais atenção, o que eu estou sentindo? Por que eu estou me sentindo assim? Né? Indaga mais, busca mais dentro de si, o que está te levando a essa irritabilidade? Né? Então a calma ela pode ser desenvolvida, gente, por meio de práticas simples e acessíveis, né? Como eu acabei de dizer, como a atenção plena, né? A meditação. Ah, mas eu não gosto de meditar. Não tem problema, gente. Meditação você não precisa sentar e ficar... Não. Né? Não. Meditação é você parar um pouco e se silenciar a sua mente, silencia a sua mente. Ah, mas não tem tempo. Faça na hora que você for deitar, na hora que você for para a cama, né? Silencia a sua mente por 10 minutos, né? Para restaurar o quê? Esse seu equilíbrio emocional. Porque quando você silencia a sua mente, porque a nossa mente, a nossa cabeça, nosso pensamento é um turbilhão, né? Você está aqui, você já está pensando o que vai acontecer amanhã, que horas eu vou acordar amanhã, não sei o quê, né? O que você vai fazer amanhã, o que fez hoje, o que deu certo, o que deu errado. Então, tipo assim, silencia a mente. Não precisa sentar e fazer meditação se você não consegue. Tem gente que é muito ativo, né? Tem muita energia, não consegue ficar sentado, fazer essa concentração. Seria ótimo se conseguisse, mas tem gente que realmente não consegue. Então, silencia a mente para restaurar o equilíbrio emocional. Que seja 5 minutos por dia, 10 minutos, né, de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Né? Pausas conscientes. Né? Momentos intencionais o quê? De descanso e reflexão ao longo do dia. Respira. Dá uma respirada. Toma um copo d'água. Né? Sai um pouquinho da situação tensa do trabalho, do dia a dia, né? Isso é uma pausa consciente, momentos intencionais de descanso e reflexão ao longo do dia. E atividade, gente, atividade introspectiva, caminhar na natureza, exercício físico, né? Sei que muita gente não gosta de fazer exercício, mas faz uma caminhadinha pela natureza, vai, né, aí, né, nessa nossa região, tem muita área rural, né? Vai fazer uma caminhada, né? Escrever, fazemos leitura tranquila, né? Reflexiva, leituras reflexivas ajudam muito. Temos muitos livros bons para quem estuda a doutrina espírita, né? Muitas literaturas espírita, né? Ou qualquer outro tópico, né, do seu interesse, qualquer outra coisa do seu interesse, mas uma leitura calma, uma leitura tranquila, né? E outro exercício também que é muito bom, aliás, é um exercício muito simples que você pode fazer em qualquer lugar que você está, é o exercício da respiração, né? Eu sempre brinco com as crianças, né? Quando a gente está evangelizando as crianças, que eu falo para eles, vocês têm que fazer o exercício, né? De cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Vamos fazer isso todo dia aí 10 vezes, né? Respira, né? Cheira a florzinha e sopra a velhinha.
é bem assim mesmo, é um exercício simples que você pode estar fazendo em qualquer lugar, esse controle da respiração. O controle da respiração vai te ajudar demais nesse seu processo, né, para te ajudar no processo da calma, nesses momentos, né, conflituosos que a gente acaba vivendo aí, né, todos os dias, né. E eu estou vendo que o nosso tempo já está para se encerrar, né, então eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos estar encerrando nossa conversa de hoje. Eu agradeço muito pela escuta e pela paciência, né, de nos ouvir, e pela presença de todos também, que foi, para mim, foi um aprendizado muito grande, e espero que cada um leve, né, um pouco dessa mensagem de sinceridade e de fé para o seu dia a dia. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Sueli, pelas contribuições, né, que você deu para a gente entender melhor essa questão aí da calma, né, para o nosso processo evolutivo. Agradecendo também aos nossos amigos do Centro Espírita Zilda Gama por estar nos assistindo esta noite e esperando contar novamente com vocês na próxima segunda-feira. Então, novamente, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso guia e modelo, e aos nossos amigos espirituais que nos auxiliam em nossa jornada diária de aprendizado evolutivo. Sendo assim, encerramos a nossa palestra da noite, né? E esperando contar com o trabalho de cada um no nosso trabalho evolutivo de auxílio ao mais próximo. Muito obrigado, agradecendo a todos e desejando boa noite. Até a próxima. Muito obrigado, Sueli. Boa noite. Eu que agradeço, tá? Boa noite. E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode nos enviar, que vai ser um prazer respondê-lo, tá bom? Foi positivo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém.